amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo esse clássico aqui, Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte, isso aqui da editora Fiel, tá? Que aqui é o símbolo praticamente comemorativo, né, da reforma dos 500 anos, uma obra que já teve algumas edições aqui de capa dura, um calhamaço, uma obra enorme, uma obra que não pode faltar na sua estante. Antes da gente começar aqui a apresentar o sumário para vocês, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreve. Seja muito bem-vindo a este trabalho, a este projeto. Ajude a gente a divulgar nossos trabalhos nos grupos, nas redes sociais, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, onde você achar melhor para ajudar o nosso trabalho a alavancar, ok? E aciona o sininho das notificações. Apertando o sininho, você vai abrir aquelas 3 abas. A primeira opção todas você aperta para que o seu sininho seja sempre ativado, já que o YouTube está desativando algumas notificações, né? E você receba as nossas notificações de alguns conteúdos que estão subindo para o canal, ok? Deixa eu apresentar para vocês aqui o sumário, tá? Uma obra belíssima. Quem não conhece o Dr. Martyn Lloyd-Jones, tem inúmeras obras traduzidas para o português, inúmeras obras escritas, tá? É um doutor, um escritor, pastor, tá? Pastor de ovelhas, anglicano. Nós vamos apresentar aqui rapidamente para você. Se quiser dar uma paradinha ainda para acompanhar, pausando para ficar mais fácil de olhar. Depois nós vamos dar uma olhada num texto que eu separei para vocês. Aqui você tem o índice, ó. Prefácio, introdução geral, perspectiva e análise gerais, introdução às bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, justiça e bem-aventurança, provas de apetite espiritual, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, o crente e a perseguição, regozijo na tribulação, o sal da terra. Você tem aqui, ó, a luz do mundo. Assim também brilha a vossa luz, Cristo e o Antigo Testamento, Cristo cumprindo a lei e os profetas, justiça maior que a dos escribas e fariseus, a letra e o espírito, não matarás, a grande pecaminosidade do pecado, a mortificação do pecado, o ensino de Cristo sobre o divórcio, o crente e os juramentos, olho por olho e dente por dente, a capa e a segunda milha, negando-se e seguindo a Cristo. Vamos para a segunda página aqui do sumário. Aqui, ó. Amai os vossos inimigos, que fazei a mais do que os outros, vivendo a vida reta, como orar, o jejum, quando orares, oração, adoração, oração, petição, tesouros no céu e na terra, Deus ou as riquezas, a imunda servidão ao pecado, não andeis ansiosos, aves e flores, a pequena fé, ampliando a fé, a preocupação, sua causa e sua cura, não julgueis, o argueiro e a trave, juízo espiritual e discriminação. Uma obra belíssima, né, irmãos? Buscando e encontrando, a regra áurea, a porta estreita, o caminho apertado, os falsos profetas, a árvore e seus frutos, a falsa paz, hipocrisia inconsciente. Parte final aqui. Os sinais. Cadê aqui? Os sinais da autoilusão, os 2 homens e as 2 casas, rocha ou areia, a prova e os testes da fé. Conclusão. Uma obra aqui, ó, de 860 páginas, ok? Separei alguma leitura, vamos para elas? Então, irmãos, entramos aqui no capítulo 29, amai os vossos inimigos. É um tema central aqui do Sermão do Monte. E aqui o Martyn Lloyd-Jones ele começa a discorrer a interpretação dele. Uma vez mais, a melhor maneira de abordarmos essa declaração consiste em começarmos pelo ensino dos fariseus e dos escribas. Diziam eles, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse era realmente o ensino deles, sem tirar e nem pôr. Aqui, ó. Nem somente de imediato levanta essa pergunta: onde eles acharam tais ideias? Nas páginas do Antigo Testamento? Em algum trecho do Velho Testamento haverá declarações que se revistam de tal sentido? Como é natural, a resposta precisa ser dada na negativa: não. Todavia, esse era o ensino dos fariseus e escribas, e era assim que eles interpretavam toda essa questão. Asseveravam eles que o próximo era apenas algum outro israelita. Olha. Aqui, ó.
E ensinavam os judeus a amarem a outros judeus, mas, ao mesmo tempo, ensinavam que os judeus precisavam considerar todas as pessoas de outras raças e nações não somente como estrangeiras, mas como inimigas. Uma interpretação errônea dos fariseus, né? Na casa de amar os vossos inimigos, isso aqui vem a interpretação de Jesus, e os fariseus, se baseando na sua interpretação do Antigo Testamento, amavam somente entre eles. Falavam que o próximo era um outro israelita, e não alguém de outra nação, de outra crença. Eram considerados praticamente inimigos, estranhos, né, para eles. Então temos aqui, efetivamente chegava ao extremo de sugerir que a tarefa dos judeus, e quase mesmo seu direito de dever, era odiarem essas outras pessoas. Através da história secular, tomamos conhecimento do ódio e do amargor que dividia os povos do mundo antigo. Os judeus consideravam todos os outros povos meros cães, e também muitos povos gentílicos desprezavam os judeus. Interpunha-se entre judeus e gentios aquela terrível parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14, a qual dividia o mundo e provocava uma intensa animosidade. Assim sendo, havia muitos entre os mais zelosos fariseus e escribas que ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus se desprezassem a todos aqueles que não fossem judeus. Uma questão de acepção de pessoas, né? Julgavam que tinham o dever de odiar aqueles que consideravam seus inimigos. Entretanto, essas duas afirmações não podem ser encontradas justapostas em qualquer porção do Antigo Testamento. Interpretação equivocada. A gente vai para outro ponto aqui que eu separei, para dar uma olhadinha. Aqui está no capítulo 63. Aqui, rocha ou areia. A gente vai aqui para página 831. Aqui, vai falar sobre crentes verdadeiros e os pseudo-crentes, né? Porém, voltando-se-nos agora para particularidades, quais são as características do pseudo-crente? Aquele que aparência, né? A primeira coisa sobre ele é que, tal como o homem descrito na parábola de Jesus, ele é indivíduo cujo único propósito é agradar a si mesmo, aquele que edificou sua casa sobre areia, no caso, ele está falando aqui. Analisemos tudo quanto ele faz e escutemos o que ele diz, e então descobriremos que ele faz todas as coisas girarem em torno de sua pessoa. Na verdade, essa é a chave para tudo quanto ele faz e diz. O eu acha-se no próprio centro de sua vida, pois o seu eu controla a sua perspectiva e todas as suas ações. O grande perigo de hoje que a gente está lembrando da teologia da prosperidade, né? O homem é o centro de tudo. Então esse aí é o homem firmado, que firmou a sua moradia na areia. É o eu preciso, eu necessito, eu quero, eu posso. Aqui, ele deseja lazer, conforto e determinados benefícios. E essa é a razão pela qual pode ser encontrado na própria igreja. Ele anseia por obter certas bênçãos, e nisso difere do homem que se mostra francamente mundano. Ou seja, o homem mundano não tem noção dessas coisas. E o pseudocrente é muito pior, porque ele tem conhecimento disso e usa a sua crença de forma errada. Vem aqui, francamente mundano. Que não reivindica possuir qualquer crenças, no caso o homem mundano. Esse indivíduo que já descobriu que existem certas bênçãos, o pseudocrente, que o cristianismo oferece, está interessado nessas bênçãos e quer saber algo mais sobre elas e como obtê-las. Sempre pensa em termos de quem indaga. Que posso conseguir disso? O que isso me dará? Quais benefícios provavelmente derivarei disso e eu começar a participar? Esses são os motivos que geralmente o animam. E visto que essa é a sua atitude, na realidade ele não se dispõe a enfrentar o pleno ensino do Evangelho e nem deseja conhecer todo o conselho de Deus. E aí ele vai fazer a diferença. O Martin Lloyd Jones agora vai trazer o verdadeiro. Aqui. Portanto, quais são as evidências que caracterizam o verdadeiro crente? Aí ele vai para as outras características. Expressando positivamente essa ideia é que ele faz a vontade de meu Pai que está nos céus, na palavra de Jesus em Mateus 7:21. Nosso Senhor ensinou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E também disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Mateus 7:24. O que significa isso?
A primeira porção dessa explicação dada por Cristo visa deixar patenteado que ele não significa, isso é importantíssimo, obviamente não significa justificação pelas obras. Nosso Senhor não estava dizendo que o homem que é um verdadeiro crente é aquele que, tendo ouvido o Sermão do Monte, o põe em prática e desse modo torna-se crente. Por qual razão essa interpretação é impossível? Pela excelente razão que as bem-aventuranças proíbem e impossibilitam. Desde o próprio começo, desde estudos, enfatizamos o fato que o Sermão do Monte precisa ser considerado como um conjunto completo. E é assim que deve ser. Começamos pelas bem-aventuranças, cuja primeira declaração estipula: bem-aventurados humildes de espírito. Mateus 5,34. A questão é bem inversa, né? Ele sabe que o homem prudente que faz sua casa sobre a rocha, ele não depende de si mesmo, mas de Deus. Então aí vem a humildade, que no caso é a parte central do Evangelho. Poderemos tentar conseguir realizar a façanha até estarmos mortos, mas jamais conseguiremos tornar-nos humildes de espírito, mediante os nossos próprios esforços, e jamais poderemos amoldarmos por nós mesmos a qualquer das demais bem-aventuranças. Isso envolve uma completa impossibilidade, e assim sendo, essas palavras não podem estar ensinando justificação por meio das obras. Então, irmãos, aqui, belíssima interpretação do Martin Lloyd-Jones. Eu realmente sou muito um leitor assíduo dos seus escritos. Quem puder ter outras obras dele, que tem, irmãos. Quem conhece sabe muito bem do que eu estou falando, que esse homem aqui escrevia uma barbaridade, né? Muitas obras nós temos na língua portuguesa traduzida, mas essa obra aqui é uma obra central para quem quer conhecer um pouco mais dos ensinos de Jesus, a questão do Sermão do Monte, a sua interpretação no caso do Martin Lloyd-Jones. Você vai ver outros autores com outras interpretações, mas aqui é muito importante porque ele vai trazendo uma questão muito pastoral, doutrinal, ok? Fica mais uma dica para vocês aí, ó. Estudos no Sermão do Monte, da editora Fiel, tá bom? Mais uma dica para você e mais uma vez, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.